Convido ao palco para essa palestra como moderador o senhor Carlos Alberto Pereira Amarante, presidente da Abrapem. Convido também, como participação especial, o senhor Gerson Ricardo Vieira da Silva, gerente de qualidade da Alfa Instrumentos. E para apresentar a sua palestra, o senhor Marcelo Moraes, diretor de Metrologia Legal da Dimel e Metro. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Eu passo a palavra, então, ao moderador, o senhor Carlos Alberto, para fazer as suas contextualizações iniciais e, em seguida, já passar para o Marcelo para a apresentação. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente participando desse grande evento de metrologia legal. Quero dar os parabéns ao Celso Scaranello por mais uma edição desse evento, agradecer também à ABIMAC por esse lugar. E falando sobre esse tema, que fundamentalmente é a pesagem dinâmica, eu gostaria de comentar o seguinte: quando eu comecei a atuar na metrologia, eu atuava na área de medição de vazão e mais especificamente com óleo e gás, no segmento de óleo e gás. E o segmento de óleo e gás, ele demandava já, isso há 40 anos e tanto, a medição contínua, porque você está transportando óleo, está transportando gás, isso demanda grandes quantidades e você tem que ter esse controle, porque o valor é significativo desses produtos, então não cabia você fazer uma medição por copinho, por exemplo. Você tinha que fazer uma medição dinâmica, uma medição contínua, 24/7 e por aí vai. E o que é que acontece? E a gente, naquela época, o sistema de pesagem ele era fundamentalmente por batelada, fundamentalmente era uma coisa descontínua. Então, tinha uma diferença muito grande e quem queria trabalhar com pesagem ficava restrito a uma área, quem trabalhava com uma medição dinâmica estava em outra área. E como dizia o Peter Drucker, o pai da administração, se você não mede, você não controla. E com o passar dos anos, com o desenvolvimento tecnológico, em grande medida o crescimento no Brasil, que é realmente um case mundial, o desenvolvimento do agronegócio, você passou a ter demandas que não podem mais ser baseadas num controle descontínuo. Você tem que ter pesagens contínuas, você tem que pesar um transporte com 200 vagões, você tem que estar enchendo um navio, etc. E você não pode ficar fazendo isso medindo por copinho, entre aspas. Daí a, a situação que a gente vê hoje de a pesagem ser hoje uma atividade contínua. A gente tem hoje o desenvolvimento de itens, de soluções de pesagem, de tecnologias que fazem esse trabalho de modo contínuo. E isso chegou a hora que você está numa situação onde você tem que estar fazendo isso, de controlar por peso, de uma maneira contínua, isso representa negócios, representa você transportar de um para outro, você vender, alguém está vendendo, alguém está comprando, você tem que ter um controle muito rígido disso. Aí entra exatamente o campo da metrologia legal. Então você tem que ter RTMs para isso. E esses RTMs são justamente a atividade que está sendo feita hoje na parceria com o Inmetro para o desenvolvimento desses regulamentos técnicos metrológicos. E eu acho que o trabalho do Inmetro nesse sentido tem sido fantástico, porque, dada a dificuldade pela falta de recursos, sejam financeiros, sejam de pessoal, você fazer uma parceria com o setor privado para desenvolver de um modo harmonioso, onde todas as partes, usuários, fabricantes e
quem regula e quem fiscaliza esteja de acordo, é a melhor maneira de você chegar a um resultado melhor num espaço curto de tempo. Então, esse painel falando sobre isso é algo que é da maior importância, e a gente não só vai ouvir os nossos especialistas, Marcelo e Gerson, que estão conduzindo esse assunto, mas também trocar ideias com vocês e convidar quem mais quiser para participar do desenvolvimento desses projetos. É isso que eu queria falar, agradeço a atenção e vou passar para o Marcelo. Obrigado, Amarante. Bom dia a todos. Amarante, queria só pedir para quebrar o protocolo um pouquinho e, se vocês me permitem, voltar um pouquinho no assunto do primeiro painel sobre oficinas, só para eu tecer alguns comentários. Primeiro, pessoal, um painel muito rico, as apresentações foram ótimas, mas ficaram ali algumas sugestões que vocês colocaram, algumas questões que eu acho que é interessante a gente colocar e botar até, né, a reflexão do que é a visão do Inmetro sobre oficinas, né, para que esse trabalho continue fluindo e gere, né, o entendimento. A gente já tem falado bastante, né, que o papel da oficina de manutenção e reparo é um papel extremamente importante, crucial, né, como vocês colocaram muito bem, vocês chegam a lugares que a gente às vezes não chega, ou quando chega demora muito a chegar, né? E nesse mundo de hoje, onde a gente tem que escolher batalhas, tem que, né, otimizar recursos e tudo mais, será que a gente precisa chegar onde vocês chegam toda hora? Talvez não, né? Então, esse papel da oficina ele fica cada vez mais importante, né? E aí vocês comentaram algumas coisas que eu vou pegar do que eu me lembro, mas também se vocês quiserem contribuir, Luciano, eh, Fernandes, desculpa, Fernandes, eh, fica à vontade, o Bruno também. Mas você comentou, Fernandes, sobre a questão das ordens de serviço eletrônicas. Eu acho ótimo, né? Acho isso muito bom. Agora a gente só precisa ter cuidado, né, com a capacidade do próprio mercado, né, absorver isso. Talvez a gente possa colocar isso num curto prazo, mas como algo opcional, entendeu? Porque, não sei, são 3.000 e poucas oficinas, como você colocou ali. Será que todas elas vão ter capacidade de trabalhar de maneira digital, vão ter infraestrutura? Está falando de oficina do norte a sul, né? Então, isso pode ser. Eu acho que a ideia, né, o pleito é extremamente válido, é justo, a gente pode trabalhar em cima disso, mas aí acho que a gente tem só que ter esse cuidado para não restringir para o outro lado e às vezes prejudicar alguma parcela importante, né, das empresas, que muitas são pequenas, né? Outra coisa, aí, voltando, né, que a gente tem falado bastante, até nos outros eventos, e tem conversado bastante também nas reuniões que a gente faz com a Remesp, com a Abrapem, né, de alguns pilares que são fundamentais. O primeiro deles é a qualificação. Vocês colocaram aqui muito bem. Tem oficina que às vezes não sabe nem qual é o regulamento, não sabe nem qual é a portaria. Gente, isso é muito grave. Eu não reputo isso, né, a oficina, não imputo essa culpa só à oficina, né? A gente falou muito ontem sobre isso. O conhecimento de metrologia legal acabava ficando muito enraizado, muito fechado em DIMEL, em metro, né, e PEM, e rede. Então, isso acabou, né, o sistema acabou se perpetuando dessa forma. Mas vamos lá. Qual é o objetivo da autorização que vocês recebem? É consertar uma balança, uma bomba, um instrumento qualquer? Não. Na verdade, não. A gente não autoriza para isso. Eu trabalho no Inmetro há 20 e poucos anos, vocês sabem, né? Da minha área técnica de origem é a área de pesagem, trabalhei muito tempo na parte de pesagem, de aprovação de modelo, verificação, treinamento de balança, né? Agora, eu não sei consertar uma balança. Não, quem sabe são vocês, quem conhece. E ainda assim, muitas vezes o mecânico ele vai saber consertar um tipo, ou alguns tipos de balança, de instrumento, e está tudo certo. Pode ser extremamente competente naquele nicho de mercado dele ali. Não tem problema nenhum, né? Então, qual é a função do credenciamento?
é o rompimento do lacre do Inmetro, né? Quando você verifica o instrumento, né, para um passo-chave é a lacração dele, né? Então, quando você precisa romper aquele lacre, e aí você descaracteriza a verificação, você descaracteriza, aquele instrumento deixa de estar verificado, né? Você está autorizado a fazer isso com a contrapartida de, depois de terminado a atividade, você recolocar, né, os lacres e as marcas que são previstas na legislação. Então, quando o IPEM sai de uma balança, ele deixa aquela balança funcionando, né, ele fez os ensaios, ele atestou que ela atende ao regulamento e às normas. Eu preciso entender que quando vocês saem da mesma balança, vocês deixaram como vocês encontraram, né, ou como o IPEM deixou. Claro que não como encontraram, porque vocês fizeram um processo de manutenção, reparo, seja ele preventivo ou corretivo, não importa. Mas a importância está eu ter esse credenciado, ser competente, ter conhecimento técnico, não só no reparo do instrumento, que essa é a parte que a gente acaba que não regulamenta, né? Mas que vocês tenham conhecimento, na verdade, da legislação metrológica que afeta aquele instrumento, seja balança, seja bomba, ou radar, ou o que for. Então, a qualificação em metrologia legal é um pilar fundamental para a gente fazer qualquer avanço nesse processo, né? A gente tem falado bastante aqui, até em passar, né, para empresas privadas, aí vai depender do caso, passar para o segmento a realização de ensaios, né, as atividades materiais e acessórias, como a gente falou, e para isso o ponto fundamental, um dos pontos fundamentais aí é a qualificação. Qualificação em metrologia legal, né? Isso é um ponto de falha ainda da 457, a gente sabe disso, né? Já vem conversando com a Remesp, com a Abrapem, com todos os parceiros, e estão todos convidados a sempre participar dessa discussão, mas a qualificação é algo fundamental, né? Além da qualificação, né, também eu preciso falar do que é essa governança, né, e dessa parceria. É uma relação de confiança. Oficina em metro, sistema em metro, né? Esse é um ponto também extremamente importante. A gente já está fazendo alguns movimentos internos, e eu vou dividir com vocês, exatamente no sentido de criar um cenário, um ambiente mais agradável de trabalho para todos, né? No caso de bomba de combustível, por exemplo, eu acho que não tem nenhuma oficina de bomba aqui, né? Acho que não, né? Então eu posso falar tranquilamente. A gente fala muito de fraude em bomba. Vocês já ouviram, todo mundo ouve falar fraude em bomba, fraude em bomba. Gente, pelo menos 90% das fraudes em bomba tem uma oficina envolvida. Isso aí, eu estou chutando baixo. Pelo menos 90%. Fraude em balança, possivelmente também tem oficina envolvida. Claro, essas oficinas não estão aqui, porque elas não se deslocam para um evento desse, para discutir um assunto desse. Quem está aqui é sério. Quem está aqui, né, é bem intencionado, está gastando seu tempo, seu dinheiro para estar aqui. Então, eu já parto do princípio que não é esse cara. Mas essa oficina, ela tem que sair do mercado. Ela não vai ser multada. Ela não vai ser suspensa. Ela vai ser descredenciada. A ideia, quando eu vou numa bomba e encontro uma fraude, e aquela bomba tem lá um selinho de reparado, a gente vai identificar a oficina e cancelar o registro da oficina, do CNPJ e do mecânico. Ou melhor, dos mecânicos. Então, na verdade, você está numa oficina, tem 3, 4 mecânicos, um tem que tomar conta do outro. É necessário. Para o sistema andar, para a gente estar falando aqui, toda essa relação, né, de passar para vocês, aumentar a responsabilidade de vocês, aumentar a capilaridade de vocês, a gente precisa ter essa contrapartida. Isso é necessário. Para quando a gente encontrar problema, e assim, a gente sabe que vai encontrar problema, né, não existe sistema infalível. Não existe modelo de atuação que seja imune a irregularidades, a falhas, a fraudes. Não existe, a gente sabe disso. Mas a gente tem que ter ferramentas para coibir,
né, e para punir. A gente já falou para vocês, já aconteceu, e é comum com caso de bomba, quando você começa uma operação, tem posto que para de funcionar e as bombas entram todas em manutenção ao mesmo tempo. E uma oficina vai lá e abre essa bomba. Gente, essa oficina, já nos pegamos um caso, acho que na Paraíba, e orientamos, não renova o registro. Porque aquela oficina ela está deliberadamente usando da confiança do Inmetro para cometer um ilícito. Então, é fundamental que a gente tenha essa ação. Claro que a gente não vai sair por aí cancelando cadastro de bomba, de oficina, né, suspendendo a oficina por irregularidades, ou melhor, por não conformidades, por erros, por falha. Isso não. A gente vai estar sempre esse trabalho aqui de conversar, de orientar, né, para melhorar o mercado. Agora, quando você fala, né, de ilícito, de fraude, de uso da marca do Inmetro, da autorização do Inmetro, da confiança do Inmetro para esse tipo de coisa, aí não tem jeito. A gente vai precisar simplesmente tirar do nosso convívio, né? Sair do controle metrológico mesmo. O mesmo se aplica, pessoal, e aí é um cuidado que a gente tem, mas é uma coisa que já não é, pode não ser fraude, questão de balanças, principalmente, sem uma aprovação de modelo. Tô falando de comercialização. Muitas oficinas comercializam instrumento de medição. Se essa oficina está vendendo ou está oferecendo um instrumento sem modelo aprovado, está oferecendo muitas vezes até uma irregularidade. Ah, não, isso aqui o Inmetro não olha. Gente, é uma relação de confiança. Então, uma relação de confiança ela não pode se quebrar assim. A gente vai identificando esse tipo de coisa, a gente vai cancelar e vai cancelar registro do mecânico. Porque não adianta, eu vou lá, cancelo a oficina, cancelei seu CNPJ, amanhã você abre outra. Ou vai para outra empresa, não adianta. Eu tenho que ter isso né, de forma a identificar e punir, no caso, o CPF, não tem jeito. Então, assim, são coisas que a gente está colocando já em prática, está ajustando. Como eu falei, eu sei que não é o caso aqui, porque aqui a gente tá com gente séria que está se dispondo a estar aqui, a aprender, a compartilhar conhecimento com a gente. Mais que vocês aprendem, eu aprendo mais do que vocês, sou muito sincero. Porque esse compartilhamento, essa troca que a gente tem aqui é fundamental para a gente, só melhora o trabalho do Inmetro, né? Mas quem não está, a gente tem que trazer essas pessoas para cá, e quem não está, né, e quem não estiver trabalhando da maneira necessária, da maneira correta, a gente tem que tirar do mercado para que vocês tenham realmente um mercado para trabalhar mais saudável. Bom, mas eu me alonguei bastante, né? Mas eu precisava passar essa mensagem para vocês. E aí vamos falar um pouquinho agora, né, Marante, sobre IPA. A gente está num processo, né? Ontem eu comentei com vocês sobre parceria público-privada, sobre, né, essas ações junto com a indústria, e aqui a gente tem exemplos ótimos. Por isso que eu pedi a participação especial do meu amigo Gerson, né, representando a Abrapem, a Remesp, porque a gente está fazendo, a gente tem uma série de demandas que vocês estão vendo aqui, né, para regulamentação na área de massa, né, dos IPAs, célula de carga também a gente colocou, não é pesagem exatamente automática, mas vocês vão me permitir a licença poética, aí a gente encaixou célula de cargas também, a gente tem uma demanda enorme, antiga e reprimida desse assunto, pendente de regulamentação, de tratamento, né, e o Inmetro, na verdade, nunca conseguiu dar a tração necessária para isso, né? Então, nós no ano passado ainda, né, conversamos com o Amarante e com a equipe. Falamos, gente, a gente tem a demanda, mas a de mel tem pouca gente, nós faltam braços, né? De mel, a rede, está todo mundo já com muito trabalho. E aí surgiu a ideia, vamos trabalhar junto. Vamos fazer um trabalho de regulamentação, de desenvolvimento dessa regulamentação, juntos. Vamos fazer isso de maneira colaborativa. E hoje a gente tem, desculpa, gente. Hoje a gente tem
um cenário aqui, uma série de ações em andamento, que a gente já pode passar para vocês e o Gerson vai me ajudar aqui, né? Os assuntos são basicamente esses, né? Totalizador descontínuo, o IPA ferroviário dinâmico, o totalizador contínuo e célula de carga. Olha só, são 4 regulamentos na área de pesagem, regulamentos que a gente vai ver que são extremamente críticos em termos de aplicação. Está falando, por exemplo, das balanças que são usadas para pesar todo o escoamento da safra de grãos, toda a carga de minério do país, né? E hoje não passa por um controle adequado. O Cibapem, perdão, já estou com uma rinite braba. O Cibapem já vem sinalizando isso para a gente há muito tempo. Já tivemos essa conversa em outros painéis, né, aqui no próprio Metro Legal. E hoje, né, essa foi a maneira de dar tração a isso. Gente, me perdoe. Essa rinite me mata. E aí, né, o que nós temos? Primeira coisa foi identificar o problema regulatório ou problemas regulatórios. Isso é uma parte do rito de análise de impacto regulatório que a gente tem que fazer, né, tem que justificar isso, inclusive, né, como atuação do Estado, para justificar a atuação do Estado, e nós temos essa identificação. Fizemos aí uma série de visitas em junho desse ano, conjuntas, obrigado, uma série de visitas na Europa, para ver como seria, né, como era o trabalho desses órgãos. Desculpa, gente. Como é que funcionavam, né, esses instrumentos. Nós passamos lá pela França, pela Holanda, né, fomos na Alemanha numa conferência da CECIP, e isso rendeu para a gente uma bagagem de informação extremamente válida, rica demais, né? A gente viu que a gente evoluiu ali em uma semana, 5 anos de trabalho, talvez, de pesquisa que tivesse feito aqui. Então foi muito positivo, né? E aí, para falar só do problema regulatório, antes de avançar na visita, que a gente viu, né? A harmonização de práticas de fiscalização. O Amarante comentou, né, Amarante, sobre agora a medição de vazão. A gente mede vazão aqui, muitas coisas, só muda a forma do mensurando, né? Em vez de medir água, líquido e gás, a gente está medindo sólido, grão, minério. Então, a necessidade de ter isso harmonizado, de ter práticas, né, harmonizadas na rede, inclusive. Então, isso é a primeira coisa. A uniformização de procedimentos, todo o trabalho de identificação de requisitos, né, para dar segurança metrológica, confiabilidade, né, aos instrumentos, a essas transações comerciais. A gente esteve na semana passada em um evento, né, lá em Sorriso, no Mato Grosso, onde a gente falou muito disso. Também em Cuiabá, junto com o IPEM, junto com a Alfa, né, onde a gente viu a necessidade, uma série de demandas do agronegócio, né, dos produtores de grãos, relacionadas à medição, à transação comercial. A gente hoje faz essa transação comercial só com balanção rodoviário, que ainda vai existir, não vai deixar de existir nunca, mas precisa ter outras alternativas. Então, cabe ao Inmetro, junto com a indústria, né, viabilizar as soluções. Na verdade, quem cria as soluções é a indústria. O Inmetro e a rede, eles só fazem, né, atestar a conformidade, a segurança daquelas soluções. Então, né, o nosso trabalho foi todo desenvolvido, né, com base nessa linha, nessa espinha dorsal de ação. Né, nós fizemos aí, na verdade, eu fiz muito pouco, né, esse trabalho. Aqui são algumas imagens da visita. A gente se preocupou, falando somente em célula de carga, né, Gerson, se quiser complementar, fica à vontade, meu amigo. Mas a gente se preocupou muito na infraestrutura. Célula de carga é um assunto que acho que impacta aqui a maior parte da audiência, porque a gente tem muitas oficinas, né, fabricantes, e a gente tem um problema hoje com o controle dessas células de carga, da conformidade.
que gera um desequilíbrio no mercado muito grande. Primeiro que a gente não controla, então, quando você aprova o modelo, às vezes usa uma célula de carga. Quando você vai para o uso no dia a dia, às vezes a qualidade dessa célula cai vertiginosamente. Acontece. Se você me permitir, Por Marcelo, favor. até pegando o gancho aí do problema regulatório, né? Para a célula de carga, é exatamente isso que você está colocando, né? Hoje a gente aprova modelo, faz uso. Eu não falei bom dia, né? Bom dia a todos. Eu fui de participação especial, me pegaram no corredor, falaram, vamos lá falar. Eu tô aqui. E assim, a gente aprova modelo, né? E a gente sabe que eu costumo falar que a célula de carga é o coração do equipamento de pesagem, né? O coração é trocado por diversas vezes, né? Células com qualidade duvidosa, sem a gente ter nenhuma garantia do desempenho dela, né? E esse desempenho, alguns podem pensar assim, poxa, mas eu vou lá, eu passo peso nela, eu verifico, está atendendo os erros máximos admissíveis. Legal. Só quando eu aprovo o modelo, eu faço ensaio climático, eu faço ensaio de interferência eletromagnética, que o cabo, a blindagem do cabo tem total influência, cabo da célula de carga, e isso não é feito na fiscalização em campo. Então, assim, eu estou colocando em dúvida o desempenho de um instrumento que eu aprovei, tá? Que eu fiz todos os trâmites. Então, para a célula de carga, esse é o grande problema regulatório, né? O Brasil, há muito tempo, a gente tem essa demanda com o Inmetro, e aí comentávamos ontem, né, Amarante, que o presidente Márcio Brito, essa direção do Inmetro, tem feito esse trabalho de permitir a gente discutir demandas que há anos a gente solicitava e não era atendido. Então, a célula de carga, quando a gente está falando de pesagem dinâmica, estática, ah, o Fernandes trouxe alguns outros exemplos aí de pesagem que estão entrando, enfim, a célula de carga é fundamental. E é um item que hoje não tem regulamentação e a gente sabe que está tendo uma entrada muito grande no Brasil de produtos importados, uns com boa qualidade, mas outros com qualidade bastante duvidosa. Então, Marcelo, obrigado. Né? Não, é isso mesmo. E aí, um dos gargalos que a gente percebeu nessa célula de carga, ela já tem uma recomendação consolidada na OML, é um item já sujeito à certificação na OML, então tem até assim, requisito, arcabouço regulatório já existe. Uma preocupação muito grande é a infraestrutura, né, para fazer isso. A gente visitou o laboratório do NMI na Holanda, que é um dos principais, né, as autoridades, referências no mundo sobre isso. Tivemos o apoio também muito rico do IPT, nosso amigo Carlos está ali, o pessoal do IPT, também Instituto de Pesquisa de São Paulo, né? Exatamente para ter, não adianta a gente falar assim, ó, vamos ter um regulamento para a célula de carga e vai fazer os ensaios aonde? Quem vai fazer esses ensaios? Então, essa foi uma das nossas preocupações. A mesma coisa ocorre com os IPAs, né? E a gente está num trabalho enorme, posso dizer, de vocês, por isso o Gerson está aqui também, no desenvolvimento de requisitos, né? Na identificação de infraestrutura, de como é que isso se dá, como é que isso pode acontecer. Eu acho que já tem regulamento semi-pronto, né? Não vou dizer pronto, que a gente ainda vai colocar em consulta pública, tem todo o trabalho de ampliação dessa discussão. Mas tem regulamento já para seguir, né, Gerson? Vou falar do totalizador descontínuo. Acredito que já está 75% pronto. Vamos fazer agora uma discussão da parte de software, que é importante, né? Ontem conversávamos aqui entre fabricantes, né, da possibilidade de selo eletrônico, pensando em inovação, enfim. Então, esse a gente já está na parte bastante avançada. Se tiver alguém interessado aí que não esteja participando, por favor. Célula de carga 90%, 95% pronto. Não vamos ter novidade, a gente está indo na margem da OML mesmo. Ferroviário dinâmico, as discussões estão avançando bastante, né? Há uma discussão e isso se aplica a todos os regulamentos, né? Totalizadores contínuos, descontínuos e a ferroviária dinâmica da classe de exatidão. Acho que é um ponto aí que a gente tem que
que abordar e discutir de existirem mais de uma classe de exatidão, como que o Inmetro vê isso, né? E bom, já falei do célula de carga, e o totalizador contínuo, a gente inicia a discussão dele, quem quiser participar, a gente vai iniciar a discussão dele agora, no final de outubro, já está previsto, tá? Esses três, balança de fluxo, né, os totalizadores contínuos, ferroviária dinâmica e célula de carga, há uma perspectiva muito boa da gente passar isso para o Inmetro para que eles consigam colocar isso em consulta pública ainda nesse ano de 2025. Tá? Então, a gente tem trabalhado aí, o Marcelo bem colocou essa ida nossa para o Mato Grosso, né? E isso é importante frisar, né? Esse trabalho em metro e indústria, porque tiveram instrumentos regulamentados no passado onde não houve a participação de todas as partes interessadas, tá? Então, vou dar o exemplo, o medidor de umidade de grão, né? E aí, quando foi imputado o regulamento, foi publicado o regulamento, existiram vários problemas no mercado e, decorrente disso, gerou uma insatisfação muito grande do usuário do instrumento, né? E aí acaba sobrando na ponta aí que são os IPENs, né? As reclamações. E essa ideia da gente fazer essas viagens, tanto para a Europa como para o Mato Grosso, enfim, terão outras, é levar o Inmetro no usuário do instrumento também. Então, é a gente abranger todas as partes interessadas nessas discussões. Então, tivemos em algumas associações, falamos, estamos tratando desses regulamentos. Próxima reunião, vocês receberão um convite para participar. Aí vão participar se quiserem, claro, né? Mas demonstrado bastante interesse. Isso poderia ser feito na consulta pública? Pode ser feito na consulta pública. Eu particularmente, acho bastante tardio, tá, Marcelo? Quando é consulta pública ali, eu acho bastante tardio. As partes interessadas fazerem parte do desenvolvimento é um facilitador muito grande, tá? Para que o regulamento saia, aquilo que eu comentei ontem, não ótimo, tá? Mas que saia bom, que a gente tenha alguma coisa, mas que todo mundo se sinta envolvido no processo. Isso vai facilitar o trabalho nosso do fabricante, o trabalho do Inmetro, o trabalho da ponta, os IPENs, tá? Então fica aberto aí o convite. Então esses regulamentos eles estão bastante avançados, tá? Então quem quiser participar, por favor, procura eu ou o Amarante, né? Fique à vontade. Ontem até legal, eu recebi algumas mensagens aqui, o pessoal pedindo para participar das discussões de célula de carga, permissionários. Eu acho válido. Eu acho válido. Um outro ponto importante, Marcelo, se você me permitir, mais um minutinho, a gente está discutindo muito já nesses regulamentos entrarem coisas novas no processo de aprovação de modelo, para facilitar o permissionário, para facilitar a fiscalização. Hoje, por exemplo, se vocês olharem uma portaria de aprovação de modelo, é muito difícil para quem não participou do processo de aprovação, ou seja, o fabricante ou o Inmetro que fez aquilo, saber quais são as partes daquela balança. São imagens ali, macros, né? Não tem um nível de detalhe. E hoje a gente já está discutindo para esses regulamentos a aplicação do caderno metrológico. Que aí eu quero agradecer em especial a Pressia, que nos acolheu muito bem lá na Europa, né? E nos apresentou o tema aqui, representado pelo Hans. Então, a gente está com o Inmetro mudando a estrutura da aprovação de modelo, tá? Com um caderno metrológico, onde o fabricante vai detalhar, já é feito assim hoje, vai detalhar os componentes principais ali do que se faz, claro, mas algumas outras coisas. E algumas partes desse caderno metrológico vai ficar disponível para, a ideia é que fique disponível para a fiscalização e para o prestador de serviço, tá? Essa informação é importante porque o prestador de serviço, por exemplo, não vai poder alegar desconhecimento em estar usando algo inadequado ali. Tá? Então, a discussão e isso foi muito legal ouvir lá na Europa, né? Eu fiz uma pergunta lá para o pessoal da Pressa que foi assim, mas não teve fabricante que restringiu o uso de peças dele somente na marca? E eu ouvi lá do pessoal da Pressa assim, o mercado regulou isso. O mercado regulou isso comercialmente. Como que foi? Eles explicaram. Chegava lá um vendedor da Alfa, um vendedor da Toledo, da Saturno, enfim, né? E aí o da Saturno falava, o da Alfa só aceita a peça da Alfa.
O da Toledo só aceita a peça da Toledo. Eu aceito peça de todo mundo. Então, se você precisar de uma manutenção, tu tá preso com o fabricante, tá? Então, o próprio mercado regulou isso. Mas isso fez o quê? Fez com que os fabricantes testassem o produto dele com outras marcas. Por exemplo, uma balança com outros modelos de célula de carga, tá? Para submeter à aprovação de modelo. Bastante interessante isso. Acho que isso a gente tem que olhar com bastante atenção, discutir, porque eu acho que vai resolver grande parte dos nossos problemas hoje do pós-mercado, tá? Então, isso para os permissionários aí que quiserem participar dessa discussão, eu acho muito relevante, tá? E como eu disse, vocês são parte interessadas, tá bom? Me alonguei um pouco, né, Marcelo? Nada, Você me perfeito. chamou. Participação especial é assim mesmo, estrela é estrela, cara. Então, gente, vocês estão vendo que, na verdade, é um trabalho, não é um trabalho só do Inmetro, não tem que ser um trabalho só do Inmetro, né? Esse trabalho é um trabalho feito pela indústria e para a indústria, para a sociedade, né? Quem não está participando, como o Gerson falou, vou reforçar, está convidado a participar, contribuir desde já, e essa contribuição pode pegar lá do início do que foi discutido, né? Não tem problema nenhum. Mas quanto mais discutir, quanto mais se entender esses regulamentos, quanto mais se conhecer, melhor. E uma coisa que o presidente Márcio fala muito é o seguinte: ele já orientou a todas as diretorias técnicas, né? Não pode sair regra, não pode sair portaria no Diário Oficial que vocês não saibam que vai sair. Não posso falar para você assim, você não pode acordar de manhã, ver o Diário Oficial e tem um regulamento para célula de carga. Que regulamento é esse? Você conhecer aquilo ali naquela hora. Não, isso não pode acontecer, né? Quando saiu o regulamento, saiu o regulamento que eu já acompanhei, já vi, estou sabendo. Essa é a ideia, é surpresa zero, é que todo mundo saiba o que está acontecendo, contribua na medida do possível, com certeza, claro, né? E saiba, e conheça, porque isso é muito mais fácil da gente adaptar, da gente organizar, né? Uma das coisas que a gente colocou, né, na ideia desse regulamento, e todos os outros, é que a gente tenha. Desculpa. É que a gente tenha regulamentos úteis. Regulamentos, não vou dizer simples apenas, mas eficazes. Ou seja, a gente não quer ter um regulamento que você tenha que readaptar todo o teu processo, todo o teu instrumento, né, que mude algo que seja palatável para a indústria. A gente sabe, muitas vezes o Estado cria uma regra que você tem que mudar todo o teu processo produtivo, teu processo fabril, não é essa a ideia. Até me permita também comentar isso com o pessoal, né? Lá para o Mato Grosso fomos Dimel, diretor da Dimel, e o diretor da Diconf, João Nery, que não está aqui. Por que disso? Né? Isso é outra coisa que a gente está trabalhando. O Marcelo colocou muito bem, regulamentos úteis, né? Que de fato sejam fáceis de entendimento. Muitas vezes você tem para um único instrumento regulamento, portarias e 2 divisões. E que até para nós, fabricante, fica difícil esse conhecimento, né? Então a gente está conversando com a Dimel, com a Diconf, talvez seja as primeiras portarias que saiam com menção ao regulamento de outra divisão. Assim como a gente tem feito um trabalho com a Receita, né, Amarante? Para que a Receita mencione a portaria do Inmetro quando assim tiver. A gente também tem trazido o Ministério do Trabalho coloca lá na NR10 lá, equipamentos aprovados no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Todo mundo sabe que é o Inmetro, o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade? Talvez quem é da metrologia sabe, mas não fica claro isso, né? Então a gente está conversando com todas essas partes também para quê? Para que mencione lá no regulamento, portaria de totalizador descontínuo, equipamentos aplicáveis a uso em atmosferas explosivas, ver portaria 115 de 2022 da Diconf. Deixar claro essa regra, fazer esse trabalho de amarração, né? Já houve o trabalho lá de enxugamento regulatório, né, no passado, mas está faltando conexões entre órgãos do governo, está faltando conexões entre regulamentos do mesmo órgão, e isso aí a gente já está trazendo, né, está buscando já para esses novos regulamentos. Tá? Então isso aí é bem importante.
que todos tenham e fica aberta a sugestão. Inclusive, lá no de permissionário poderia mencionar isso. A gente sabe que o permissionário tem um problema grande com o CREA, né? Então a gente tem que trazer essas discussões para a mesa também, para que a gente, nesse momento de revisão de regulamento, nesse momento de criação de regulamento, a gente de alguma maneira deixe isso de maneira entendível, tá bom? Desculpa, diretor, mais uma vez, né? Pô, que isso. Você não vai terminar a sua apresentação. Não, a apresentação é nossa. Então, pessoal, na verdade, estamos já encaminhando aqui para encerrar, Gerson, porque a ideia era trazer esse panorama para vocês. Aí, as discussões técnicas, né, estão acontecendo, como o Gerson falou. A gente vai ter, né, reuniões abertas também para apresentar isso para vocês. Aí, tecnicamente, cada assunto, então, cada área afeta, ou cada área de interesse de vocês vão poder participar, e é o que a gente mais quer que vocês participem, né, massivamente. E como eu disse, são entregas importantes para a indústria. Era exatamente isso que a gente queria trazer para vocês, por isso a importância, né, das falas do Gerson, porque esse não é um trabalho feito pelo Inmetro, é um trabalho da indústria. O Inmetro é um partícipe, né, junto com a indústria, mas o trabalho é de vocês, gente. E a gente está muito feliz com o resultado que esse trabalho está tendo, com toda essa regulamentação, porque, como eu falei, são 20, 30 anos de demanda reprimida, parada, a gente não consegue atender, e agora a gente está vendo uma luz no fim do túnel, né, feita como? Com participação, com colaboração, com parceria. Né? Essa que é a tônica do trabalho do Inmetro hoje. Então, era isso. Eu estou aberto a perguntas. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, está à disposição. Gente, obrigado, hein? Valeu, Gerson. Muito obrigada, Marcelo, pela sua apresentação. Aí está o QR Code da palestra dele. Não vamos ter muito tempo para perguntas. Então, vou passar, já estouramos o tempo, passar para o senhor Carlos, moderador. Ainda não chegou, mas vamos Bom, pessoal, fechar. se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição. Se não, eu gostaria só de comentar o seguinte, reforçando os comentários do Marcelo e do Gerson, de que, e mencionando aquilo que eu falei na hora que eu iniciei esse painel, de que eu fico muito feliz de ver esse tipo de atuação, esse tipo de parceria. Por acaso, em 1986, 87, há quase 40 anos, eu participei da criação da primeira norma para medidores de vazão de gás. E na época acontecia algo exatamente assim, porque tinha a BNT, o Inmetro, e tinham empresas fabricantes e grandes consumidores. Na época era a Comgás, era a SEG, que era a empresa de gás no Rio de Janeiro, ambas estatais de São Paulo, Rio. A Petrobras, um grande fornecedor, um maior fornecedor, tal. A BNT, com criação de normas técnicas, e a gente estava a gente fez esse trabalho de parceria para criar essa norma para medidores de vazão de gás. Na época a gente ainda tinha que viajar para o Rio de Electra para fazer esse tipo de trabalho. A maioria acho que nem sabe o que é o Electra, era um avião com hélices. Eu não era nascido, em 86 eu não era nascido. Ainda bem, ainda bem. Mas era um avião muito interessante, muito gostoso de viajar. Só rangia. Fora isso, era muito interessante. Mas o que acontece? E agora a gente vê essa retomada com a participação, com a valorização, a consciência de que as empresas querem fazer um trabalho correto, querem fazer dentro das normas, querem estar sujeitas a uma regulamentação que, no fundo, as protege de alguma acusação, de alguma irregularidade. Isso é muito positivo. Num dos trabalhos que a gente participou, como Cibapem, lá na Fiesp, a gente viu o seguinte, que os países que têm regulamentação naquilo que é necessário regulamentar, não a regulamentação burocrática, a regulamentação naquilo que é importante. E para isso você faz as AIRs e as ARRs, análise de impacto regulatório e avaliação de resultado regulatório, isso impacta positivamente na qualidade, como fala sempre o professor Celso Scaranello,
na infraestrutura da qualidade. Os países que têm AIR e ARR são aqueles países que têm mundialmente a melhor percepção de qualidade industrial. Então, esses países que estão lá no topo com AIR e ARR são justamente Japão, Alemanha, Reino Unido, França. São países que, a hora que você fala esse produto é made in tal país, já é bem visto. Então, a hora que o Brasil cria esses regulamentos onde é necessário, você tem um resultado positivo para toda a sua indústria. Isso é muito importante, e por isso eu tenho que novamente parabenizar o Inmetro por esse trabalho e agradecer da gente estar podendo participar nisso. Se alguém tiver mais algum comentário, senão eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado. Mais uma vez, obrigada a todos pela participação. Vou entregar o certificado do evento, mais a lembrancinha, e vamos fazer a foto oficial.